Existe uma confusão que impede milhões de buscadores espirituais de alcançarem aquilo que tanto desejam. Essa confusão acontece silenciosamente, no momento exato em que alguém tenta aplicar os ensinamentos mais profundos sobre consciência e manifestação. A palavra sentir carrega dois significados completamente diferentes, e essa distinção raramente é compreendida. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, essa diferença é a chave para toda transformação genuína. Quando alguém acredita que precisa forçar emoções intensas para manifestar, já perdeu o caminho antes mesmo de começar. O que Neville ensinou nunca foi sobre intensidade emocional fabricada. O que ele ensinou foi sobre um estado de consciência silencioso, natural, inevitável. A maioria das pessoas confunde o sentir do qual Neville falava com emoções turbulentas, excitação febril ou alegria forçada. Tentam criar euforia artificial enquanto visualizam, acreditando que quanto mais intensa a emoção, mais rápida será a manifestação. Essa abordagem não apenas falha, mas também gera frustração e exaustão emocional. O sentir verdadeiro não é uma emoção produzida pela mente ansiosa. É um estado de conhecimento interior, uma certeza silenciosa que não precisa de excitação para existir. É a diferença entre tentar convencer a si mesmo de que algo é verdade e simplesmente saber que é verdade, sem esforço, sem dúvida. Quantas vezes alguém já tentou sentir emocionalmente algo enquanto repetia afirmações, apenas para perceber que nada mudava externamente? Essa tentativa de fabricar emoções como combustível para manifestação é um dos maiores obstáculos que os estudantes de Neville enfrentam. O que ele chamou de sentir está mais próximo de uma aceitação profunda, uma convicção calma, do que de qualquer explosão emocional. Quando alguém sente que é rico, por exemplo, não está pulando de alegria como se tivesse acabado de ganhar na loteria. Está experimentando a naturalidade silenciosa de quem sempre foi rico, sem espanto, sem exaltação. Essa é a diferença que transforma tudo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele constantemente direcionava a atenção para a sensação de ser algo, não para a emoção sobre algo. Ser é um estado, não uma reação. Quando alguém é algo, não precisa se emocionar com isso, porque é simplesmente natural. Um milionário não acorda todos os dias explodindo de emoção por ter dinheiro, ele simplesmente vive na consciência natural de quem tem dinheiro. Uma pessoa amada não precisa ficar repetindo emocionalmente "sou amada" para sentir isso, ela simplesmente vive sabendo que é amada, sem esforço. Esse conhecimento silencioso, essa certeza interior sem turbulência, é o verdadeiro sentir do qual Neville falou durante toda a sua vida. E se tudo que não se manifestou até agora fosse simplesmente porque a busca estava na direção errada? E se o esforço para criar emoções intensas fosse exatamente o que mantinha a realidade desejada distante? Neville nunca ensinou que a intensidade emocional era o caminho. Ele ensinou que a consciência silenciosa de já ser era a única verdade que importava. Quando alguém entende essa distinção profundamente, tudo muda. O esforço cessa. A ansiedade desaparece. E a manifestação se torna tão natural quanto respirar. Porque o verdadeiro sentir não é uma emoção a ser produzida, mas um estado a ser habitado. A lei da assunção, conforme apresentada por Neville Goddard, não funciona através de emoções fabricadas ou excitação mental. Funciona através da convicção silenciosa de que algo já é verdade na consciência. Quando alguém assume um estado, não está tentando convencer a mente racional ou produzir sentimentos artificiais. Está simplesmente habitando a consciência de que aquilo já é real, com a mesma naturalidade com que sabe seu próprio nome. Essa distinção é revolucionária porque liberta completamente da tirania do esforço emocional. Não há nada a ser forçado, nada a ser produzido. Há apenas um estado silencioso a ser ocupado, uma certeza interior a ser reconhecida. Imagine alguém que veste uma roupa nova pela primeira vez. Nos primeiros minutos, há uma consciência aguda da roupa, talvez até alguma emoção relacionada à novidade. Mas depois de algumas horas, a roupa simplesmente faz parte da experiência natural, sem emoção, sem atenção especial. A pessoa não está constantemente emocionada por estar vestindo aquela roupa, ela simplesmente está vestindo. Essa é a natureza do verdadeiro sentir do qual Neville falou. É uma aceitação tão profunda e natural que deixa de ser um evento emocional e se torna simplesmente a realidade aceita. Quando alguém assume um estado dessa forma, a manifestação externa não tem escolha senão refletir essa convicção interior. Porque tantos estudantes de Neville Goddard sentem que estão fazendo tudo certo, mas nada acontece. Porque estão tentando criar emoções intensas enquanto visualizam, acreditando que essa intensidade é o sentimento necessário. Bruce Lipton, em suas pesquisas sobre epigenética, demonstrou que não são as emoções conscientes que reprogramam as células,
mas as crenças profundas e silenciosas que a mente subconsciente aceita como verdade. Quando há esforço para criar emoção, há uma mensagem implícita de que aquilo ainda não é real. Quando há naturalidade silenciosa, há uma mensagem de que aquilo já é. A diferença entre essas duas mensagens é a diferença entre manifestação e frustração. Neville sempre enfatizou que o estado de consciência é a única realidade. Não o que alguém pensa ser real, não o que alguém espera se tornar real, mas aquilo que a consciência aceita silenciosamente como real agora. Quando alguém tenta fabricar emoções, está operando a partir da consciência de que ainda não tem aquilo que deseja. Quando alguém simplesmente sabe, sem emoção turbulenta, que já é ou já tem algo, está operando a partir da consciência de realização. Esse conhecimento silencioso é o verdadeiro poder criativo. Não precisa de esforço. Não precisa de intensidade. Precisa apenas de aceitação natural, como quem aceita que o sol nasceu hoje. Quantas noites alguém já passou tentando forçar sentimentos de gratidão, alegria ou excitação enquanto imaginava o desejado, apenas para acordar no dia seguinte com a mesma realidade externa inalterada? Esse ciclo frustrante acontece porque a abordagem está fundamentalmente equivocada. O sentir verdadeiro não é uma emoção que precisa ser criada com esforço. É um estado de ser que é assumido com simplicidade. Quando alguém finalmente entende isso, toda a jornada de manifestação muda completamente. O que antes era trabalho árduo se torna descanso natural. O que antes era luta se torna fluxo. Porque o verdadeiro sentir já está presente, esperando apenas para ser reconhecido e habitado. A diferença entre emoção e sentir pode ser compreendida através de uma metáfora simples: o oceano. As ondas na superfície do oceano são as emoções, turbulentas, variáveis, intensas, que vêm e vão constantemente. Mas a profundidade do oceano, onde há uma calma profunda e inabalável, representa o verdadeiro sentir. Essa profundidade não é afetada pelas tempestades da superfície. Ela simplesmente é. Quando alguém tenta manifestar através das ondas emocionais da superfície, está construindo sobre fundação instável. Quando alguém manifesta através da profundidade silenciosa do ser, está construindo sobre rocha sólida. Neville sempre apontou para essa profundidade, nunca para a superfície agitada. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele repetidamente instruía as pessoas a assumirem o sentimento de realização do desejo. Mas o que ele queria dizer com isso nunca foi fique emocionalmente excitado. O que ele queria dizer era habite a consciência natural de alguém que já tem o que você deseja. Essa consciência é calma, natural, sem esforço. Não há ansiedade nela porque não há espera. Não há excitação febril porque não há surpresa. Há apenas a aceitação silenciosa de que aquilo já é. Essa aceitação não precisa ser renovada emocionalmente a cada momento. Uma vez assumida genuinamente, ela permanece como fundamento silencioso da experiência. Como alguém pode saber se está operando a partir de emoção fabricada ou de sentir genuíno? A resposta está na presença ou ausência de esforço. Quando há esforço para manter um sentimento, há emoção. Quando há naturalidade sem necessidade de manutenção, há sentir. A emoção precisa ser alimentada constantemente, precisa de gatilhos, de repetição, de intensidade renovada. O sentir genuíno simplesmente é, sem necessidade de reforço. É como saber que se está sentado em uma cadeira, não há necessidade de ficar emocionalmente confirmando isso a cada segundo. A certeza silenciosa é suficiente. Essa certeza silenciosa é o que manifesta realidades externas. Joe Dispenza demonstrou em suas pesquisas que os estados emocionais elevados podem inicialmente ajudar a sinalizar mudanças ao corpo e ao cérebro. Mas ele também enfatiza que o verdadeiro poder está na mudança de identidade, na reprogramação profunda de quem alguém acredita ser. Essa reprogramação não acontece através de emoções superficiais repetidas. Acontece através da aceitação profunda e silenciosa de um novo estado de ser. Quando essa aceitação é genuína, não há mais necessidade de trabalho emocional. O novo estado simplesmente se torna a base natural a partir da qual a vida é vivida. Essa é a diferença entre tentar se tornar algo e simplesmente ser algo. Onde está o erro fundamental de quem passa meses ou anos estudando Neville Goddard sem resultados? O erro está em confundir o mapa com o território, em acreditar que a descrição do sentir é o próprio sentir. Ler sobre o sentimento de realização não é o mesmo que assumi-lo. Tentar criar emoções baseadas no que se lê também não é assumi-lo. Assumir é uma mudança silenciosa e interna de identidade, uma ocupação natural de um novo estado de consciência. Não é um evento emocional. É um reposicionamento do ser. Quando alguém finalmente entende isso,
toda a frustração desaparece. Porque percebe que nunca precisou de emoções intensas. Sempre precisou apenas de silenciosa convicção. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, encontramos uma das confirmações bíblicas mais poderosas sobre essa verdade. O versículo diz: "Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis." Cada palavra dessa passagem revela um princípio profundo quando compreendida através das lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard. Crede que o recebereis não significa esperar emocionalmente que algo chegue no futuro. Significa aceitar silenciosamente que já foi recebido na consciência, que já é real no único lugar onde a realidade é criada. E tê-lo-eis é a consequência natural e inevitável dessa aceitação interior. A manifestação externa não é um milagre, mas um reflexo automático da convicção interna. A palavra crede, nesse versículo, não se refere à esperança emocional ou desejo ansioso. Refere-se à certeza silenciosa, à convicção profunda que não precisa de evidências externas para existir. Quando alguém crê genuinamente, não está tentando convencer a si mesmo através de emoções repetidas. Está simplesmente sabendo, da mesma forma que sabe fatos básicos sobre si mesmo. Neville sempre interpretou essas passagens bíblicas como instruções práticas sobre consciência, não como promessas místicas distantes. Ele mostrou que a Bíblia é um manual de consciência criadora disfarçado em linguagem religiosa. E essa passagem específica confirma que o verdadeiro poder não está nas emoções sobre o desejo, mas na certeza silenciosa de sua realização. Quantas pessoas já rezaram emocionalmente, suplicaram intensamente, choraram de desejo, mas não viram mudança alguma? Essa experiência frustrante acontece porque a emoção intensa muitas vezes carrega em si mesma a consciência de falta, de separação, de espera. Quando alguém súplica emocionalmente, está operando a partir da consciência de que não tem. Quando alguém aceita silenciosamente, está operando a partir da consciência de que já tem. O versículo bíblico não pede emoção intensa. Pede crença, que é um estado de conhecimento interior. Essa distinção muda completamente a forma como alguém se relaciona com seus desejos. Não há mais luta. Não há mais esforço para sentir. Há apenas aceitação natural. Neville frequentemente contava histórias de pessoas que manifestaram mudanças extraordinárias sem qualquer emoção dramática, apenas com a assunção silenciosa de um novo estado. Um homem que assumiu ser bem-sucedido não através de excitação febril, mas através da calma natural de quem simplesmente é bem-sucedido. Uma mulher que assumiu ser amada não através de afirmações emocionais repetidas, mas através da certeza silenciosa de quem sabe que é amada. Essas histórias confirmam que o caminho sempre foi mais simples do que a mente ansiosa imagina. O caminho sempre foi sobre ser, não sobre tentar sentir emoções sobre ser. E essa simplicidade, quando finalmente compreendida, liberta completamente. A validação da dor de quem tentou tanto e não viu resultados é importante aqui. Não houve falha pessoal. Não houve falta de merecimento. Houve apenas um equívoco sobre o que realmente era necessário. A tentativa sincera de criar emoções intensas demonstra comprometimento e desejo genuíno. Mas o comprometimento pode agora ser direcionado para algo mais eficaz, a ocupação silenciosa e natural de um novo estado de consciência. Quando essa ocupação acontece sem esforço emocional, quando há apenas a certeza calma de que algo já é verdade, toda a realidade externa reorganiza-se para refletir essa verdade interior. Porque a consciência não responde à intensidade emocional. Responde à convicção silenciosa. Quando o despertar para essa verdade acontece, tudo na experiência de manifestação se transforma. A ansiedade que antes acompanhava cada tentativa de visualização desaparece. O cansaço emocional de tentar manter sentimentos elevados constantemente se dissolve. O que resta é uma simplicidade profunda, apenas assumir o estado desejado com a mesma naturalidade com que se assume qualquer fato conhecido. Um exemplo concreto torna isso mais claro. Alguém que deseja manifestar um relacionamento amoroso não precisa passar horas tentando sentir emocionalmente o amor. Precisa apenas habitar a consciência silenciosa de alguém que já é amado, que já vive nesse relacionamento. Essa consciência não exige emoção. Exige apenas aceitação. A responsabilidade criativa consciente se torna evidente quando alguém compreende que a realidade externa sempre reflete o estado de consciência interno. Não o que alguém deseja emocionalmente, não o que alguém espera ansiosamente, mas aquilo que a consciência aceita silenciosamente como verdade. Essa responsabilidade não é um fardo, mas uma libertação. Significa que nenhuma circunstância externa tem poder real. Significa que nenhum esforço emocional é necessário. Significa apenas que um novo estado precisa ser assumido e mantido através da convicção natural,
não através da excitação fabricada. Quando essa responsabilidade é aceita, o mundo externo perde seu poder de ditar o que é possível ou impossível. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, ele constantemente enfatizava que o sentimento de realização do desejo não era uma emoção de excitação, mas a naturalidade de quem já tem. Quando alguém imagina ter recebido uma boa notícia, por exemplo, não precisa forçar uma alegria explosiva durante a imaginação. Precisa apenas capturar a satisfação calma, a certeza tranquila de que a notícia chegou. Essa sutileza faz toda a diferença. A mente subconsciente não responde a performances emocionais. Responde à aceitação genuína. Quando a aceitação genuína, mesmo que silenciosa, a manifestação externa se torna inevitável. É uma lei, não uma esperança. E se a chave para tudo que não se manifestou até agora fosse simplesmente parar de tentar criar emoções e começar a descansar na certeza silenciosa? Essa pergunta carrega em si mesma a solução para anos de frustração. A maioria das pessoas trabalha intensamente nas emoções enquanto visualiza, acreditando que quanto mais intensa a emoção, mais rápida a manifestação. Mas a verdade é exatamente o oposto. Quanto mais esforço emocional, mais evidente a consciência de falta. Quanto mais naturalidade silenciosa, mais evidente a consciência de realização. O descanso na certeza é infinitamente mais poderoso que o esforço na emoção. Essa revelação, quando verdadeiramente compreendida, muda tudo instantaneamente. Outro exemplo concreto. Alguém que deseja manifestar prosperidade financeira não precisa visualizar dinheiro enquanto tenta forçar sentimentos de gratidão ou alegria. Precisa apenas viver mentalmente a partir da consciência natural de alguém que tem recursos abundantes. Como essa pessoa pensa? Como essa pessoa decide? Como essa pessoa se relaciona com dinheiro sem ansiedade, sem medo, sem excitação? A resposta é: com naturalidade. Com a mesma naturalidade com que alguém que sempre teve água disponível não fica emocionado toda vez que abre uma torneira. Essa naturalidade silenciosa, quando assumida genuinamente na imaginação e depois mantida como convicção interior, manifesta circunstâncias externas correspondentes. Não porque a emoção intensa, mas porque a certeza silenciosa. O impacto existencial dessa compreensão é profundo e permanente. Quando alguém finalmente percebe que passou anos tentando criar algo que nunca foi necessário, há uma mistura de alívio e clareza transformadora. Todo o esforço pode cessar. Toda a luta pode terminar. O que sempre foi necessário estava muito mais próximo e muito mais simples do que qualquer técnica emocional complicada. A verdade é que o ser humano já possui naturalmente a capacidade de assumir estados de consciência sem necessidade de produção emocional. Cada pessoa já faz isso constantemente, sem perceber, em relação a inúmeros aspectos da identidade. O que precisa acontecer é apenas direcionar conscientemente essa capacidade natural para o estado desejado. A metáfora do teatro oferece outra camada de compreensão. Um ator que interpreta um rei não precisa ficar emocionalmente excitado durante toda a peça para convencer a plateia. Ele simplesmente assume a postura, a voz, os gestos, o modo de pensar de um rei. Ele habita o papel com naturalidade. Da mesma forma, quando alguém assume um novo estado de consciência, não há necessidade de performance emocional constante. Há apenas a ocupação natural do papel, a habitação do estado. Neville sempre ensinou que a imaginação é o palco onde os estados são assumidos antes de se manifestarem externamente. E nesse palco, a naturalidade silenciosa é infinitamente mais convincente para a consciência do que a emoção forçada. A conexão entre corpo, mente e espírito se torna clara quando se compreende que o corpo reflete o estado de consciência habitual. Não as emoções passageiras, mas a convicção profunda e silenciosa sobre quem alguém é e o que possui. Greg Braden demonstrou em suas pesquisas sobre o campo quântico que o coração humano gera campos eletromagnéticos que se comunicam com o ambiente. Mas esses campos não respondem a emoções fabricadas temporariamente. Respondem ao estado de ser coerente e consistente. Quando a coerência entre o que alguém assume ser e o que o coração transmite silenciosamente, a realidade externa se reorganiza. Essa coerência não vem de esforço emocional, mas de aceitação natural. O chamado ao novo estado de ser não é um comando, mas um convite gentil. É possível, agora mesmo, simplesmente relaxar em um novo estado de consciência sem qualquer esforço emocional. É possível assumir silenciosamente que aquilo que se deseja já é verdade na única dimensão que realmente importa: a consciência. Quando essa assunção acontece com a mesma naturalidade com que se assume qualquer fato conhecido, algo muda fundamentalmente. A busca termina. A luta cessa. O que resta é apenas o ser, habitando tranquilamente o estado assumido,
enquanto a realidade externa inevitavelmente se ajusta para refletir essa verdade interior. Não há mais nada a fazer além de permanecer nessa consciência. Quantas possibilidades se abrem quando alguém finalmente entende que nunca precisou trabalhar tão arduamente nas emoções? Quantas manifestações que pareciam impossíveis se tornam naturais quando a abordagem muda de esforço para descanso? O verdadeiro poder criativo sempre esteve disponível, esperando apenas para ser reconhecido e utilizado corretamente. Neville passou a vida inteira tentando comunicar essa simplicidade, mas a mente humana tende a complicar, a buscar técnicas elaboradas, a acreditar que algo tão poderoso deve ser difícil. A verdade libertadora é que não é difícil. Nunca foi. É apenas diferente do que a maioria imagina. E essa diferença, quando abraçada, transforma completamente a jornada de manifestação. Existe uma prática simples que pode ajudar qualquer pessoa a fazer a transição do esforço emocional para a certeza silenciosa. Antes de dormir, ao invés de tentar criar emoções intensas durante a visualização, basta imaginar uma cena simples que implique a realização do desejo. Não uma cena dramática e emocionalmente carregada, mas algo natural e cotidiano. Alguém que deseja um novo emprego pode imaginar um colega cumprimentando-o casualmente no novo ambiente de trabalho. Não há necessidade de forçar alegria explosiva. Há apenas a naturalidade silenciosa de estar lá, de pertencer àquele lugar. Essa simplicidade contém todo o poder necessário para a manifestação. Enquanto essa cena é imaginada, a atenção não deve estar na produção de emoções, mas na aceitação da realidade da cena. A pergunta importante não é estou sentindo emoção suficiente, mas sim estou aceitando isso como real. Quando há aceitação genuína, mesmo que silenciosa, o trabalho está completo. A mente subconsciente recebeu a impressão. O estado foi assumido. Não há mais nada a fazer além de dormir com essa aceitação tranquila. Muitas pessoas relatam que as manifestações mais poderosas aconteceram justamente quando pararam de tentar forçar sentimentos e simplesmente descansaram na certeza natural. Essa é a verdadeira técnica de Neville, despida de todos os equívocos que se acumularam ao longo do tempo. Para aqueles que desejam aprofundar essa compreensão e receber mais ensinamentos práticos baseados nas lições de Neville Goddard, vale a pena se inscrever neste canal e ativar o sininho. Cada vídeo traz uma camada adicional de clareza sobre como a consciência cria a realidade, sempre com validação genuína da jornada de cada pessoa e com ensinamentos práticos que realmente funcionam. A comunidade que se forma aqui é de buscadores sinceros que finalmente encontraram o caminho correto. Não o caminho do esforço, mas o caminho do ser. Não o caminho da emoção fabricada, mas o caminho da certeza silenciosa. Qual seria a experiência de viver constantemente a partir desse novo entendimento? Como seria acordar todos os dias sem a pressão de ter que criar emoções intensas para manifestar? Como seria simplesmente ser, sabendo que a consciência assumida inevitavelmente se manifesta? Essas perguntas apontam para uma liberdade que poucos experimentam, mas que está disponível para todos. A liberdade de não ter que trabalhar emocionalmente para merecer ou criar a própria realidade. A liberdade de simplesmente assumir e descansar. A liberdade de confiar que a lei da consciência opera perfeitamente, sem necessidade de esforço para fazê-la funcionar. Essa liberdade transforma não apenas a manifestação, mas toda a experiência de estar vivo. A verdade mais profunda sobre sentir não é que seja uma emoção a ser produzida, mas um estado a ser reconhecido. Esse estado já existe dentro de cada pessoa, esperando apenas para ser ocupado conscientemente. Quando a confusão entre emoção e sentir finalmente se dissolve, o que resta é uma simplicidade tão profunda que parece óbvia. Neville passou décadas ensinando essa verdade de formas diferentes, tentando cortar através das camadas de equívocos que a mente constrói. A mensagem central sempre foi a mesma: a consciência é a única realidade, e assumir um estado de consciência é simplesmente aceitar silenciosamente que ele já é verdadeiro. Nessa aceitação silenciosa reside todo o poder criativo do universo. Não na emoção turbulenta, mas na certeza tranquila. Não no esforço ansioso, mas no descanso confiante. Essa é a chave que sempre esteve disponível, esperando apenas para ser reconhecida e utilizada.